Vamos conhecer aqui a estrutura do nosso arquivo Docker Compose. Nosso arquivo Docker Compose, ele é um arquivo no formato YAML, né, que é esse arquivo aqui, esse formatinho aqui, i.yml ou .yaml. E esse arquivo, ele funciona de forma bem parecida com arquivos XML, arquivos JSON. Então a gente consegue colocar informações aqui de forma hierarquizada que sejam interpretadas, né, por máquinas, por pessoas, tudo isso. E o arquivo YAML, né, ele é possível de ser lido por pessoas também. Então é bem legal porque a gente consegue se comunicar com máquinas, dar instruções, né, por meio de um arquivo que ele é lido. Ele é fácil de ser lido por humanos também. Vamos começar. Aqui, em primeiro lugar, a gente tem a versão do nosso arquivo YAML. Né? Aqui a gente informa para que no momento que a gente for executar esse arquivo aqui YAML, né, o nosso interpretador ele possa identificar corretamente e fazer da forma e realizar os passos da forma correta. O arquivo YAML ele começa com essa parte aqui do services, né? O services ele indica que a gente vai ter serviços sendo executados aqui. Eu vou conseguir rodar vários containers aqui, né, utilizando um arquivo Docker Compose. Tá bom? Aqui nesse caso eu tenho 3 serviços. Então vou começar então a mapear como é que eu vou iniciar esse serviço, né? Como é que eu vou dar o deploy nesses serviços então dentro do meu ambiente de containerização. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um nome para esse meu serviço. Aqui eu estou chamando de MySQL, mas eu poderia colocar MySQL blogzinho, alguma coisa assim. Mas eu quero MySQL dessa forma. Aqui eu vou estar informando qual imagem eu vou estar puxando, né, lá do ambiente do Docker Compose, do ambiente do Docker Hub, para que ele possa então fazer o download dessa imagem. Eu faço uso dela. Cada imagem ela vai ter configurações que vão permitir que eu coloque aquele ambiente para funcionar, né, da melhor maneira possível. Então aqui nesse caso eu estou baixando o MySQL na versão 5.6.36. Mas eu poderia colocar a versão 5.7, eu poderia estar utilizando aqui o MariaDB, que é um servidor de banco de dados também, bem parecido com o MySQL, ele é um fork, né, do MySQL e que ele funciona muito bem também, ele tem a mesma arquitetura, o mesmo funcionamento do MySQL, mas vou manter aqui dessa forma. Vou estar chamando esse container aqui pelo nome de MySQLDB e aqui eu tenho essa parte aqui do environment, né, que são as variáveis de ambiente para que o meu serviço ele funcione perfeitamente. Então, no momento em que a gente cria uma imagem como essa aqui, a gente vai criar variáveis de ambiente para poder configurar o nosso banco, o nosso serviço, né, da melhor forma possível, a nossa imagem, o nosso container da melhor forma possível. Então, aqui para o meu environment, o que eu preciso nele aqui para que ele funcione de forma adequada? Em primeiro lugar, eu vou definir a senha root do meu banco de dados, que eu vou deixar aqui como root, mas eu poderia colocar 123, alguma coisa assim, eu poderia colocar o que eu quisesse. Aqui é a minha base de dados que vai ser criada, então aqui eu chamei de blogzinho, aqui o meu nome de usuário, no caso aqui é o blogzinho também, e a senha para o usuário que eu criar aqui em cima. Nesse caso aqui, né, botei blogzinho 123. Aqui nos parâmetros ports, né, vocês podem observar também que aqui no nosso arquivo YAML, né, sempre que a gente vai avançar um nível, a gente dá uma tabulação, ou então 2 espaços, para a gente poder estar preenchendo as informações. Então aqui, por exemplo, informações de portas, né, e coloco 2 pontos aqui para ele poder entender que eu vou estar colocando aqui uma informação, uma lista de informações. Então aqui eu estou dizendo que a porta que eu vou utilizar por padrão vai ser a 3306. Mas se essa minha porta 3306 já tivesse utilizada, eu poderia colocar 3310, a 9920, o que eu quisesse aqui, né? Mas vou manter aqui como a porta 3306 mesmo, mas o legal é esse, ele vai pegar a minha porta aqui do meu servidor MySQL, que ele vai inicializar dentro desse container e vai mapear essa porta para uma porta do meu computador aqui. Eu poderia colocar aqui até na porta 80 se eu quisesse, mas vou deixar dessa forma. Volumes. O que é o volumes? Volumes eu estou mapeando uma pasta. Nesse caso eu estou mapeando a pasta aqui /var, /lib, /mysql do meu container para a pasta que eu vou indicar aqui em dbdata.
que vai acontecer? Tudo que for criado, modificado aqui dentro dessa pasta, ele vai aparecer como se fosse uma pasta aqui dentro do meu computador mesmo, né? Então, quando eu for inicializar esse ambiente de banco de dados de novo, ele já vai puxar essa pasta aqui e tudo que tiver gravado lá, ele vai persistido, né? Ele vai já apresentar. Em termos práticos, o que isso faz aqui dentro do nosso projeto? Faz com que tudo que a gente grave no banco de dados seja persistido. Ou seja, no momento que a gente roda um Docker Compose app de novo, né, que é o comando para a gente poder subir o nosso container, ele vai puxar dessa pasta aqui e tudo que tiver sido gravado lá no banco de dados, ele vai carregar lá para aquele ambiente MySQL, ok? Aqui a gente tem o Networks, então aqui eu estou criando uma rede privada específica, né, para que ele possa ali colocar esses 3 ambientes aqui que eu estou criando dentro dessa rede aqui, né, e eles não interfiram em outros containers que eu eventualmente possa vir a ter. Aqui é um parâmetro de reinicialização do serviço, né, não tem tanta importância aqui a gente falar disso nesse momento. Aqui mais para baixo eu tenho o serviço phpMyAdmin. O que é o phpMyAdmin? O phpMyAdmin ele é uma interface pela qual a gente pode administrar o nosso banco MySQL. Então estou puxando dessa imagem aqui, né, phpMyAdmin / phpMyAdmin. Estou colocando um nome para esse container também. Aqui eu estou dizendo que esse container aqui, com links, eu estou dizendo que que essa imagem do phpMyAdmin, esse container, ele precisa acessar, né, esse MySQL aqui que eu criei mais para cima. Então ele entende isso aqui como, então esses dois aqui, esses 2 containers, eles precisam ter a comunicação. E ele estabelece a comunicação entre eles. Aqui, a variáveis de ambiente também. Então ele me pede que eu coloque aqui esse PMA host, e que eu estou botando aqui então, que é o host do meu banco MySQL, está bem aqui, ó, nomeado aqui, MySQL. Então ele referencia esse nome aqui. Então esse MySQL aqui está sendo referenciado tanto por aqui quanto por aqui. MySQL root download password, né? Então ele está me pedindo a senha do meu MySQL e eu estou dizendo aqui que ela é root. Aqui no mapeamento da porta, então eu estou mapeando aqui o meu phpMyAdmin, ele por padrão ele é inicializado na porta 80, que é a porta para sites de internet, essas coisas, né? E aqui eu estou, como o meu Apache ele vai já rodar na minha porta 80, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não posso deixar o phpMyAdmin na porta 80, porque senão vai dar um conflito entre portas. Então o que eu faço? Eu pego essa porta 80 aqui e vou mapeá-la para 8080, ok? Aqui mesma coisa, né, a network aqui, então eu estou colocando ele também dentro dessa rede aqui, para que ele possa ser guardado, né, nessa caixinha dessa rede junto com os outros 2. E esse aqui é mais um serviço. E por fim aqui, a gente tem o nosso Apache PHP, né? Então é um servidor Apache que eu tenho, né, que ele vai então ser utilizado para servir as páginas em PHP. Então aqui nesse caso, diferente dos outros, eu não vou puxar uma imagem aqui direto. Eu vou fazer a leitura de um Dockerfile, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Olha só, então ele me pede o contexto, nesse caso aqui então ao invés de image aqui eu vou usar build, aqui eu vou colocar o contexto. O que é o contexto? Essa pasta aqui, ó, essa pasta aqui Docker. Então esse aqui é o contexto que ele me pede para informar. E o Dockerfile, né, o nome do arquivo que é esse aqui, ó, Dockerfile, ok? Então ele não tem extensão, nada disso, o nome dele é simplesmente Dockerfile. Aqui estou colocando o nome do container de php_server. Aqui eu tenho as portas, então eu estou mapeando o meu Apache, que por padrão começa na porta 80, para a porta 80 aqui da minha máquina. Mas eu poderia colocar porta 81, porta 90, não poderia colocar 8080 porque 8080 já está sendo utilizada, né? E aqui algo parecido com o que a gente viu ali no MySQL. Aqui eu estou mapeando um volume. Então olha só, então a minha pasta aqui, ó, blogzin, que é essa pasta aqui, ela está sendo mapeada para dentro do meu /var/www/html. O que é essa pasta aqui?
essa pasta, ela é o local onde o meu Apache ele vai buscar os arquivos que estão sendo servidos para poder apresentar, os arquivos PHP que estão sendo servidos aqui, para ele poder mostrar. Então ele basicamente ele vai, como se fosse criar um espelho dessa pasta aqui, blogzin, para minha pasta aqui, var www/html, que está sendo criada aqui dentro desse meu container aqui, Apache PHP, ok? Aqui é a mesma coisa, né? A rede, então ele está acessando essa rede aqui, né? A reinicialização, parâmetro de reinicialização. E por fim eu estou fazendo aqui algumas configurações de volumes e de redes. Então vocês lembram aqui que vou começar de baixo para cima. Criei essa rede aqui, ó, App Network. Então olha só, Networks, App Network, e aqui eu coloquei a configuração padrão dele como uma bridge mesmo, uma ponte. Ok? Bem simples aqui eu criar essa minha rede para que esse meu ambiente ele funcione. Aqui na parte de volumes, olha só, então eu vou estar fazendo o mapeamento dos meus volumes aqui. Então, ó, volumes, dbData, né? Então aqui são onde vai ser guardado então os dados do meu banco de dados. Aqui o driver vai ser local mesmo. Aqui as opções de UOL, type, que não preciso explicar isso aqui para vocês nesse momento. E aqui ele mapeando então para MySQL-data. Olha só, a nossa pasta aqui que foi copiada lá de dentro do nosso banco MySQL. Então aqui fiz essa configuração dos volumes aqui, né, e vamos ter o funcionamento dos volumes aqui, eles sendo mapeados para a minha pasta. Só para a gente poder concluir, deixa eu mostrar para vocês aqui então como é que foi feita o meu arquivo Dockerfile, né, que é o arquivo que vai fazer a configuração do meu PHP. Marcelo, por que não dava para utilizar a imagem direto, né, como foi feito aqui no MySQL? Até dava, só que ia ficar faltando alguns recursos. Então eu crio esse Dockerfile aqui para eu poder fazer algumas instalações de algumas bibliotecas, de algumas coisas nessa imagem do PHP Apache 8.3. Então olha só, aqui o que eu fiz? Ele vai inicializar aqui esse Linux aqui com o Apache já instalado, né, que é o que tem dentro dessa imagem, e aqui eu faço algumas configurações. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando esse comando aqui, ó, apt-get, update e apt-get install -y. Isso aqui vai evitar que eu fique tendo que confirmar sim, 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 para que isso funcione. E eu preciso instalar essas variáveis de ambiente aqui. Então olha só, o lib-pq-dev, libzip-dev, unzip, o git aqui, né, aqui outras configurações aqui, instalar o PDO MySQL, o MySQLi, zip, e essas bibliotecas aqui, para quê? Para que o meu Apache ele esteja preparado para poder acessar o banco de dados MySQL. Essa imagem aqui do Docker 8.3 Apache, ela não vem configurada para poder acessar o banco de dados MySQL, ele não vem com a biblioteca para poder acessar arquivos zip e outras coisas. Aqui eu estou expondo a porta 80, né, dizendo o seguinte, ó, a porta que eu estou liberando dentro dessa imagem, essa aqui é 80, para que ela possa ser acessada via rede. Okay? Então, no momento em que esse meu Docker Compose aqui, ele inicializa, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa imagem aqui e ele vai rodar essa imagem aqui para poder colocar dentro desse ambiente computacional aqui que eu estou criando. Basicamente é isso. Depois eu vou passar mais detalhes para vocês de como criar outros arquivos Docker Compose, né, mas para a gente poder começar a compreender é isso aqui, Docker Compose e o Dockerfile também, né, explicar isso melhor para vocês depois, dos comandos que a gente dispõe aqui para poder utilizar nesses dois casos aqui, né, mas para a gente poder inicializar e compreender como é que a gente sai aqui dessa sopa de letrinhas aqui e a gente tem um ambiente funcional para poder rodar uma aplicação PHP com banco de dados, isso aqui já resolve.